Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso CMI Podcast. Nosso parceiro da saúde está aqui hoje com a gente, o doutor Alexandre Amilar e a nossa querida Tatiana do Vale. Eles são, especificamente, ela é referência técnica, né, da área de tuberculose do município de Ipatinga, e o senhor pneumologista, atende em toda a rede, também auxilia aí na área que você atua, não é isso, Tatiane? Sim. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutor, para começar, vamos falar o início de tudo. O que é a tuberculose, como ela se manifesta, como é que pega a tuberculose? A tuberculose é uma doença já acho que muito conhecida da população, muitas das vezes até negligenciada assim, historicamente, mas é uma doença que já acompanha a humanidade há muito tempo, causada por um complexo Mycobacterium tuberculosis, e o principal órgão acometido são os pulmões, mas ela pode se desenvolver em outros órgãos do corpo também. E essa bactéria, a gente adquire ela, né, esse processo de infecção é por via inalatória, quer dizer, uma pessoa doente do pulmão, que seria a principal forma contagiosa da doença, ela vai eliminar partículas ao falar, tossir, espirrar, enfim. Essas partículas ficam em suspensão no ar por um período, dependendo do ambiente, por mais ou menos tempo, e as pessoas que frequentam esse mesmo ambiente poderão inalar essa bactéria, né, por essas partículas, e elas entram pelo corpo através dos pulmões. E dos pulmões, que seria a sede inicial, por ele ela pode ficar ou invadir e chegar aos outros órgãos por questões da nossa circulação, né, de sangue, linfa, né? Então, alguns outros órgãos podem ter a presença da bactéria e, dependendo aí do desequilíbrio, né, da presença da bactéria e de imunidade, alguma outra doença que essa pessoa possa ter, ela vai, em algum momento, desenvolver a doença naquele órgão ou órgãos onde a bactéria estaria presente. Existe um grupo mais suscetível a ter a doença a tuberculose, ou ela pode acometer qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa poderia desenvolver a doença, mas existem os grupos, as populações que a gente fala vulneráveis, que são para o Ministério da Saúde, a população, não é a nossa realidade aqui em Ipatinga, né, mas a população indígena, a população privada de liberdade, a população em situação de rua, a população que convive com HIV e também os profissionais de saúde. E tem as pessoas que têm morbidades associadas que podem ter um risco mais aumentado de desenvolver a doença uma vez em contato com a bactéria. Então, pessoas com diabetes mellitus, pessoas que a gente chama os grandes tabagistas, pessoas que fumam acima de 20 anos, numa média de 20 cigarros dia, um maço dia, pessoas em hemodiálise, pessoas em tratamento oncológico ou uso de medicação imunossupressora por diversas doenças, que são medicamentos que podem fazer, né, modular a imunidade, os imunobiológicos. Então, a gente tem essa população que, em contato com a bactéria, elas têm um percentual maior de risco de adoecimento. Tatiane, como é que é a questão de você gerenciar a referência técnica do SAI, né? Lá do seu trabalho. Como é que ele se dá na prática? Uhum. Hoje, o nosso grande desafio é a gente estar fazendo diagnóstico precoce, entendeu? E conscientizar a população para poder, ao aparecer os sintomas, né, eles procurarem imediatamente o serviço, né, as unidades básicas de saúde, para poder estar fazendo o teste. Então, o gerenciamento ele começa, né, de forma básica, bem básica mesmo, até a níveis mais complexos, que às vezes a gente precisa, né, da Secretaria Municipal de Secretaria Regional de Saúde, acionar outros serviços para a gente poder estar fazendo uma parceria para a gente estar fazendo combate à tuberculose. Né? No dia 17 de novembro agora é o Dia Nacional de Combate à Tuberculose, e a gente está dando essa ênfase, né, e tentando conscientizar as pessoas que, né, se tem tosse há mais de 3 semanas,
febre no final do dia, né? Sudorese noturna, que é o suor noturno, perda de peso, inapetência, que ele procure, né, as unidades básicas de saúde que estão preparadas e treinadas para receber esse tipo de paciente, para a gente fazer um diagnóstico mais precoce. Então, essa responsabilidade técnica, né, ela é voltada para essa parte de conscientização, de treinamentos, né, para poder a gente fazer mudar, né, esse parâmetro que a gente tem hoje, que é o nosso principal diagnóstico na atenção terciária. E a gente, né, deixando o paciente mais sequelado, e a gente tem trabalhado nesse sentido para a gente fazer o diagnóstico na atenção primária. É comum as pessoas confundirem, porque tosse pode vir com gripe, pode vir com Covid, e aí vai dando fraqueza, mas uma gripe grande, ou existe um sintoma que não, ele é batata, ele é um sintoma só de tuberculose. No início é bem parecido, não é? Sim. Com problema respiratório de uma forma geral? Sim. Como ela comentou, tem um programa do Ministério da Saúde, né, que seria esse do sintomático respiratório, que é a pessoa que tem essa tosse que persiste por mais de 2, 3 semanas. E que seja só a tosse. A probabilidade de ser tuberculose, apenas com tosse, ela é muito baixa, mas ela não é zero. Por isso a oferta do teste, porque a chance de ser uma tosse alérgica, por uma infecção viral, ou outro tipo de infecção, né, até bacteriano, que não da bactéria da tuberculose, bronquite, sinusite, enfim, por outros motivos, ela é grande. Mas se você não fizer a testagem para tuberculose, a doença ela vai continuar progredindo e aí vão surgir outros sintomas. A tosse vai persistir e depois vão surgir outros sintomas, né? Então essa testagem rápida, ela favorece o diagnóstico precoce e até para descartar, mesmo que seja a maior parte dos casos, mas você fica mais tranquilo que não deve ser tuberculose. Então, na forma pulmonar, o principal sintoma, o mais precoce, ainda vai ser a tosse. Só que a gente está falando de uma doença com uma prevalência não tão alta, né? Mas ela existe. Então, a gente tem que tentar rastrear pensando nela, né? A gente não pode deixar de pensar nela. Você já falou que o pessoal das unidades de saúde estão preparados. Como é que é esse mapeamento? Oferece o teste ou a pessoa precisa ir até o SAI, né, para fazer esse exame? Não, hoje, quando o paciente chega, né, sintomático na unidade de saúde, é pedido o teste rápido molecular para tuberculose e o de bacilos, né, que é o BAR. E aí, o que acontece? Como que acontece o nosso fluxo no município? Quando o paciente faz a nível hospitalar, seja Márcio Cunha ou UPA, né, ou HMEM, o paciente, a gente que faz o exame e ele dá positivo, a gente fica sabendo imediatamente. Aí a gente faz os contatos para o paciente iniciar o tratamento. Geralmente, com 24 horas, o paciente já inicia esse tratamento. E a gente, o médico solicitante, se for a nível de unidades de saúde, a gente comunica que o exame está positivo. Né? Porque, na verdade, ele aguarda 3 dias para o exame sair, ficar pronto. E se ele está positivo, a gente fica sabendo imediatamente pelo laboratório do municipal. Aí tem uma busca ativa desse paciente. Aí eu creio que a agente de saúde deve procurá-lo, né, de acordo com cada unidade de saúde, para ele ser notificado mesmo. Sim, e aí esse atendimento ele é feito imediatamente, com orientações de isolamento, né, a forma que se transmite a doença. O paciente já sai com a consulta agendada também, a próxima consulta, né, com medicado, né, e avaliado, né, se é possível ele, né, tratar a nível de ambulatório ou se ele precisa ser encaminhado. Agora, quando o paciente está a nível hospitalar, a gente é só comunicado para a gente monitorar a alta do paciente e ele ser atendido imediatamente para o nosso serviço. Mas muitas vezes começa o tratamento ainda internado, né? Sim, mas esse paciente ele é monitorado por nós também. Né? Assim que ele tem alta, a gente já comunica que ele tem consulta no nosso serviço e isso funciona muito bem em parceria, sabe? Que a gente tem com o laboratório, com a vigilância do hospital municipal, né? Com as unidades de saúde também.
Doutor, como é que está a situação da tuberculose no município? Eu não sei se é o controle, se é você que faz administrativamente ou se o senhor também sabe. Nós estamos dentro de um parâmetro normal, nós estamos acima ou estamos abaixo? Eu vou comentar aqui, depois a Tatiana complementa, né? Mas a gente estava conversando, a gente tem uma projeção que o Ministério faz para cada município, e Ipatinga ele é tido como município, tem vários no país, né, prioritário para diagnóstico, enfim. Então, assim, para a nossa população territorial, a gente é estimado em torno de 100 casos por ano da forma de pulmão. E a gente tem fechado o ano aí 60, quando muito 70, às vezes 50 casos, né, diagnosticados que vão para tratamento, isso de forma pulmonar, exclusivamente. Então, isso quer dizer que se a gente diagnosticar 50, ficaram mais 50 naquele ano, possivelmente sem diagnóstico, que é o que a gente fala, tal do diagnóstico tardio. Então, potencializar, otimizar essas políticas de saúde para tuberculose na atenção primária que vão fazendo diferença para a gente achar esses casos não diagnosticados nesse período de 12 meses, né? Você quer complementar com... Hoje a gente tem 32 pacientes tratando, né? 28 no pacientes... Momento. No momento, né? 28 pacientes são pulmonar positivo, né? Então, fora as altas, né? Que já de janeiro para cá, né? Então, se o paciente deu entrada em janeiro de 2025 e em junho ele teve alta. Então, assim, somado esses pacientes, a gente tem uma média que o doutor Alexandre está falando de 50, 60, até 70 pessoas tratando anualmente. Mas está abaixo, né, da média nacional. Está bem abaixo, porque a média seria 100. É porque é de acordo com a população que a gente tem. É o número de habitantes de cada município. Uhum. Então, a gente estima-se, né, o Ministério da Saúde estima que 4% da população ela é sintomática respiratória. E dentro desses 4%, 1% teria tuberculose. Então, arredondando acima a população, isso para Ipatinga, né, jogando para cima, em torno de 250 mil habitantes, se você fizer essa conta, aproximadamente esse 1% dos 4 do sintomático vai dar 100. Então, para Ipatinga, 100 casos. Para cidades menores ou maiores, isso vai variar, né? Isso é para o nosso município, né? 100 casos estimados para uma população de 250 mil habitantes. A medicação ela é da GRS ou o município é que é responsável por ela? A entrega da medicação para o paciente é do município, a responsabilidade, mas é uma medicação estadual ou ela é comprada no município? Não, ela é uma medicação estadual, né? Então, ela é fornecida pela Secretaria Regional de Saúde, né? E todos os municípios possuem disponível a medicação para tratamento de tuberculose. Né? Geralmente é usado o esquema básico, né? E algumas situações atípicas, né? Que são encaminhadas para atenção secundária, né? Onde acontece o nosso serviço SAI ampliado, no qual a gente é referência, que a gente vai tratar essas situações atípicas que não vai ser tratado com o esquema básico. Né? Hoje o esquema básico, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Né? E aqui no município de Ipatinga também a gente é referência para macro, né? Para micro, que a gente tem o aparelho, né, que faz o teste rápido molecular, no qual ele fica disponível no hospital municipal como referência para micro, para o hospital Márcio Cunha também. Então, todos os exames, né, que são encaminhados, eles são feitos na rede municipal, através desse aparelho, né, que é um aparelho moderno, né, que a gente tem disponível. Que bom. Doutor, é uma doença que acomete mais homem, mulher, ou nesse caso não existe isso? Não, aí a gente não tem essa preferência. A gente até, como a pergunta anterior, né, a gente faz a série de casos, normalmente depois de 12 meses, de janeiro a dezembro, né, a gente costuma fazer o balanço de quantos casos entraram, diagnóstico, tratamento, né, encerrados por cura, abandono, dos desfechos que a gente tem. E a gente consegue também discriminar por gênero, né? Então, isso oscila. Tem ano que dá mais homem, tem ano que dá, né, comete mais mulheres, né? Isso tem uma variável aí. Doutor Alexandre, quais são os riscos de se interromper um tratamento? Porque a gente sabe que tratamento a longo prazo dura 6 meses, né? O tratamento da tuberculose, a pessoa sente uma melhora e pode ser que ela pare de tomar a medicação. Aí temos uma
sequência de riscos aí, né? Para o individual, o principal, a pessoa que não se cura de fato, né? Ela encerra não, ela para, né? Termina de tratar por o abandono que a gente fala, né? Quando a pessoa fica mais de 30 dias consecutivos, seguidos, sem usar o medicamento. É uma situação de desfecho ruim. A pessoa, por algum motivo, para de usar o medicamento. Então, se ela não estiver curada, ela continua doente e a doença vai progredir. Então, aumenta risco, né, de sequelas e até de risco de vida, né, da pessoa falecer por complicações associadas à doença, que infelizmente ainda é uma doença que mata, apesar de ser curável. E tem os outros riscos associados, inclusive, o que a gente mais preocupa é de resistência da bactéria, né? Que uma vez que você começa a usar de modo irregular ou não terminar, que você começa, para. Então, essa bactéria ela tem potencial dela, né? De genético, de desenvolvimento de resistência a esses medicamentos. E aí, quando esse esquema básico, que ele é o principal, o mais eficaz, ele começa a não surtir efeito. Aí você tem que começar a fazer mudanças no esquema de tratamento. E essas mudanças nem sempre elas são boas, né? Porque se a pessoa já usa 4 antibióticos hoje para iniciar e encerrar com 6 meses, mesmo que há uma redução durante o tratamento, nesses 4, depois de um tempo caem para 2 antibióticos, mas 6 meses de tratamento, quando a gente começa a modular por outros problemas, você pode aumentar o número de medicamentos, aumenta o tempo de tratamento e também pode aumentar a chance de efeito adverso, né? Mas é o caminho que a gente tem para tratar, né? Quando a pessoa está doente, a gente tem que explicar e traçar aquele caminho, porque a gente às vezes não vai ter muita opção além daquela que já a própria condição clínica impõe para a gente, né? A família também é testada quando alguém... Porque como é uma coisa que se transmite por gotícula, a ventilação do ambiente interfere. A família é testada ou só existe testagem se houver sintoma? Não, a gente faz uma avaliação de contato, né? No qual a gente verifica, né, quais são as pessoas que o paciente teve contato. Primeiramente, a gente vê se tem alguém que esteja sintomático e se não tem ninguém que esteja sintomático, a gente vai fazer a avaliação com raio-x e o PPD, né? A gente disponibiliza, né, no SAI ampliado o PPD. Ele é realizado toda segunda-feira às 13 horas e avaliado pelo médico pneumologista, e ele solicita esses exames e depois ele retorna para o médico. Se ele está negativo, aí o médico vai dar alta e fazer orientação. E se o PPD tiver reator, aí o paciente vai fazer a profilaxia para a tuberculose, que é chamado de infecção latente, né? O paciente teve contato com a bactéria. Aí o tratamento é diferenciado, doutor? Isso que ela comentou, são os contatos, são as pessoas que têm um convívio mais próximo com o caso, né? Que é a pessoa que está doente. Então a gente tenta rastrear para avaliá-los, e aí a principal objetivo dessa avaliação é a exclusão de doença, né? Quer dizer, ver se tem mais alguém doente ou não. Esses que porventura estiverem doentes vão tratar, e aquele que não estiver doente, mas que comprovadamente a gente, né, vê que teve esse contato, né, teve a infecção, né, pelo micobactério, aí a gente vai indicar esse tratamento de proteção, que é o tratamento da fase latente. E aí hoje a gente tem um esquema de tratamento que é mais, digamos, confortável, né? São 12 semanas, e o tratamento é semanal, então a pessoa toma uma vez por semana, são 12 doses, digamos assim, né? Semanais. E que foi um avanço que a gente teve nessa modalidade desse tipo de tratamento. A gente ainda continua com as outras opções, né? De tratamentos um pouco mais demorados e diários, mas um esquema que saiu, uma associação de 2 medicamentos, trouxe esse conforto para 12 doses semanais. Vai dar metade do tempo, que seria da pessoa que realmente está... Mas mais para proteção, para tratar essa bactéria antes dela poder causar a doença, né? Pensando mais a médio e longo prazo. Aí se exige o uso de máscara, toda aquela coisa que tem quando a pessoa está com Covid ou não? Essa pessoa não doente, não. Ela só não transmite, doente, né? É só a pessoa doente que a gente esclarece mais sobre a questão de proteção. Até uma dúvida que muitos têm, até mães, né, que às vezes convivem com pessoas com crianças, até pessoas de melhor idade, mais idade,
porque muitas vezes não entendem que elas estão infectadas, mas não estão doentes. Então, não doentes, elas não vão transmitir. Então, não precisa se preocupar com o risco de transmissão, porque ela não está doente, ela está, na verdade, antecipando, né? Fazendo um tratamento preventivo para reduzir o risco de desenvolvimento da doença lá na frente. Antigamente, quando uma pessoa estava com tuberculose, as pessoas separavam talher, separavam roupa de cama, lavavam com água quente, pelo menos no sertão do Nordeste, de onde eu vim, era assim. Aí tinha uma preocupação enorme, até com o que a pessoa pensava, se não ia passar para o resto da família. Ficava num quarto isolado. Era uma preocupação assim, absurda. Que a gente falou no início, entendendo que a transmissão ela é inalatória, então não vai transmitir por aperto de mão, por abraço, assim que eu falo, contato físico, usar o mesmo talher, copo, vai ser respirar o ar, que eu doente, ao eliminar, né, esse micro-organismo exatamente no ar aqui, ele fica em suspensão, e ele fica em suspensão por um período. Então, não tendo uma ventilação adequada e o tempo de permanência dele no ar, a gente aqui vai respirar essas partículas e a bactéria entra através desse processo, desse movimento de respiração. Essa é a principal forma de Antigamente também não tinha as informações que a gente tem hoje na internet, né? Todo paciente que ele é admitido no nosso serviço, ele recebe essa orientação. A forma que transmite, quais são os cuidados que ele tem que ter. E realmente as pessoas até hoje acham que a forma de transmissão é copos, talheres, né? E aí a gente dá essa orientação e fornece o informativo de como que transmite, o que ele vai tratar, durante quanto tempo. A gente tem um panfletozinho que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Quais são? Ainda existe desafio nessa área? Quais são os desafios? Esse aí da pessoa diagnosticar precocemente. É um dos que vocês falaram. A gente hoje tem o tratamento diretamente observado, né, que ele é feito pela unidade básica de saúde, e o desafio é o paciente conscientizar da importância de fazê-lo, né, porque o paciente recebe um monitoramento no qual o agente comunitário ou o enfermeiro ou o técnico, ele administra a medicação, ele vê o paciente ingerir a medicação. E o grande desafio que a gente tem hoje é que às vezes as pessoas não querem aderir, falam, né, que sabe tomar medicação sozinha, né, coloca os dificultadores. Mas esse processo, né, de tratamento diretamente observado é uma forma, né, de garantir o tratamento do paciente, visto, né, que ele transmite a doença, mesmo se ele não quiser transmitir, ele transmite, porque é de forma inalatória. Então, assim, a gente tem o desafio do diagnóstico precoce, do tratamento diretamente observado, que as pessoas têm dificuldade de aderir, sabe? E às vezes as pessoas acham que curou porque para de sentir os sintomas e querem interromper a medicação. Aí a gente faz busca ativa, visita domiciliar, né? A gente faz toda uma busca para poder para poder tentar que o paciente não abandone. Essa medicação causa muito efeito colateral, né, doutor? Ela pode causar. A gente tenta acompanhar. Na maioria das vezes ela é tolerável, senão que ela não vai trazer algum efeito adverso, mas efeitos mais toleráveis. Né? Felizmente, na média, a maioria vai bem. No início ali, que a gente tenta ficar um pouco mais atento, quando tem um efeito adverso mais importante, é a hora que tem que fazer intervenção, às vezes até suspender para trocar o esquema terapêutico, mas sempre com critério. Mas isso é feito, felizmente, na minoria dos casos. É mais comum no primeiro, segundo mês, até o segundo mês, né? Mas principalmente nas primeiras 4 semanas, quando acontece. Existe relação entre tuberculose e vacina? Existe algum tipo de vacina que nos previne ali, nem que seja no calendário mais infantil? A vacina que a gente tem ainda, né? Ela já é bem conhecida, que é a BCG, ela nem é feita com o próprio complexo do Mycobacterium tuberculose, é uma bactéria do mesmo gênero, Mycobacterium bovis, e já é de conhecimento, pelo menos da área, né, de quem está na saúde já de mais tempo, que é uma vacina para reduzir formas graves na infância, principalmente, né, porque são as formas, a meningite tuberculose e a tuberculose disseminada, familiar, que são formas com uma mortalidade mais alta, principalmente na população infantil, quando desenvolve essas doenças. Então, a estratégia da vacina é reduzir risco nessa faixa etária. A maioria das pessoas que desenvolvem a tuberculose adulto, muitas vacinaram com BCG, então ela não é uma vacina
de proteção longeva e eficaz, assim, pensando em não ter tuberculose, né? As medidas são você ter, que todo mundo sabe, né? Você cuidar da sua saúde, essa questão de controlar as suas morbidades, né? Controle de substâncias que possam causar dependência química, que isso acaba, assim, no nosso meio social, muito fora os ilícitos, né? Cigarro, álcool. Então a gente vê muita associação da doença com situações também de estilo de vida, né? Sociais, né? Do indivíduo. Pessoal, é uma pergunta simples, mas vou fazê-la, né? Tuberculose tem cura? Sim, doença curável. Graças a Deus. Apesar dela ser antiga. Sim, a gente tem cura para ela. Em alguns casos, pode ter recidiva, que a pessoa pode, depois de um tempo, né, adoecer de novo e pode se curar novamente, né? Mas é um tratamento, esse esquema básico que foi citado, ele é muito eficaz, em torno de 95%, bem utilizado, né? A bactéria sensível, obviamente, a pessoa que fizer esse tratamento de 6 meses, a gente já tem uma perspectiva de cura, mas a pessoa tem que ter essa compreensão, né, de ter a boa adesão. E até vou complementar uma pergunta, acho que muito interessante que você fez aí para trás, é simples, mas muito interessante, dessa questão dos desafios, né, que são vários, mas talvez, na minha avaliação principal, é entendimento da doença, né, que é o que a gente também está fazendo aqui agora. É uma doença que a gente vê no atendimento, muitas pessoas não conhecem, assim, o que é de fato a tuberculose. O que é a tuberculose como doença? Uma doença antiga, todo mundo fala, às vezes parece que está longe, né? Mas quando ela chega próximo ou acontece no meio de uma família, a gente vê o tanto que tem de desconhecimento, de desinformação. E aí é a hora que a gente tem para conversar, para orientar, né? Para falar um pouco sobre a doença, porque eu acho que esse esclarecimento também é que pode facilitar melhor o entendimento das pessoas, da sociedade em relação à doença e talvez adotar atitudes melhores em relação a ela, né? Bem, se eu não fiz alguma pergunta para vocês, eu deixo em aberto. Queria que vocês fizessem uma mensagem final para quem nos assiste. A gente orienta, né, que toda pessoa, né, que tiver com tosse, com sintomas de perda de peso, inapetência, febre, né, que procure imediatamente a unidade de saúde. Mesmo que tiver com tosse, tem mais de 3 semanas, está com dúvida, procure a unidade de saúde no qual é referência para ser orientado e fazer os testes para a tuberculose. Né? Tuberculose é uma doença que existe, nosso município tem tuberculose e é importante, né, salientar que tem cura. A doença tem cura. Graças a Deus. É isso aí. Seria interessante a pessoa com essas 3 semanas de tosse, ela mesmo chegar, sabe que eu não sou candidato ao teste de tuberculose, não, mesmo que não tenha os outros sintomas, né? Porque você entra dentro desse conceito de sintomático respiratório, então você merece o teste só por ter 3 semanas, mesmo que na avaliação clínica a gente entenda que não deva ser, mas o teste negativo confirma. Às vezes a gente surpreende, o teste vem positivo, é o diagnóstico precoce, vai tratar precoce. O paciente pode pedir? Acho que, se não tiver uma avaliação clínica que indique? Acho que ele está no direito, porque isso está no escopo, está escrito, né, nos protocolos. Né? A gente está brincando aqui no sentido, porque às vezes pode passar batido, né? A gente entende essas dificuldades do dia a dia, né? Mas o conceito é esse, é oferecer o teste para quem tem tosse por mais de 3 semanas, ponto. Vão ser outros diagnósticos? Com certeza. Mas você faz dentro da sua avaliação, você oferta esse teste rápido, né? Porque o próprio enfermeiro pode solicitar, o próprio ACS pode detectar e convidar, né, o seu morador ali, né, da sua área de cobertura para fazer o teste, mesmo que possa não ser tuberculose, mas a gente faz a avaliação objetiva. Desclassificam. Exato. E essa surpresa de ser esse 1%, né, que de chance, você vai tratar. E esse tratamento precoce melhora o prognóstico no sentido de menos lesões, né, cicatriciais no pulmão, e você corta até mais precocemente a cadeia de transmissão, quer dizer, a pessoa circula menos tempo doente, né, quer dizer, vai infectar menos gente do que ela infectaria com diagnóstico mais tardio também. Eu lembrei de perguntar para o senhor até já me respondeu, mas vou perguntar aqui em público. Eu achei uma informação que mosquito transmite tuberculose na internet. Eu até onde a gente acho que é fake news, pessoal. Estuda, capacita e tenta fazer dentro do que é o mais adequado de evidência, eu desconheço essa informação.
Pois é, tem que ter cuidado onde pesquisar, porque do mesmo jeito que tem muita informação de qualidade, também tem informação errônea. É bom ir para os sites do governo, do município, do Ministério da Saúde. São sites bem indicados para essas pesquisas. Quando você digita alguma coisa, às vezes a IA induz muito ao erro, viu? As IAs têm nem sempre... Cria-se novos conceitos, né? Obrigada, viu, doutor Alexandre? Obrigada, Tatiana. As ordens. Que Deus abençoe vocês, para que vocês continuem cuidando da gente e de todas as pessoas que precisam, tá? Obrigada, a gente está à disposição. Obrigada. Na técnica está nosso servidor Júlio César Soares. Esse é mais um episódio do CMI Podcast da área de saúde, produzido pela Assessoria de Comunicação Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Agradeço a Elisângela, que está aqui com a gente, adjunta da Secretaria. E é isso aí, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.